Olá, eu sou a Fernanda Súnega, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar de subidas, mas não são quaisquer subidas, são as subidas do caminho da fé, as serras e aquelas inclinações que a gente olha e se assusta. E você, sabe quais são as serras e as subidas no trecho entre Águas da Prata e Aparecida? Hoje eu vou falar sobre elas, vou fazer um top 10 com a subida mais fácil para mais difícil. E eu vou usar alguns critérios para classificar elas de acordo com a minha dificuldade. Então, é inclinação, extensão, sombra, se tem sombra, se não tem sombra. Então, eu fiz uma lista das subidas mais fáceis, se é que a gente pode dizer que tem alguma subida fácil lá, e das subidas mais difíceis e que exigem um pouco mais da gente ao longo do caminho da fé. Para quem está se programando para fazer o caminho da fé, esse vídeo vai ajudar para conhecer um pouco das dificuldades das subidas ao longo do caminho. E para quem já fez o caminho da fé, já conhece essas subidas, é uma maneira de você relembrar delas e matar um pouquinho da saudade. Então bora lá! E se você quer saber um pouco mais sobre cicloviagens, caminho da fé, dicas de bicicleta, dicas de percursos e trilhas, se inscreve no canal. E se você gostar desse vídeo, no final dele dá um joinha aí e compartilha com alguma amiga, algum amigo que gosta de pedalar e que tem vontade de conhecer as subidas do caminho da fé. Então vamos começar a falar sobre o meu top 10 das serras e subidas do caminho da fé. Na posição número 10, eu vou começar com aquela que a gente conhece mais pela descida do que pela subida, Pedrinhas. Essa subida começa na Estrada de Pedrinhas, próxima ao Horto, em Campos do Jordão, aí vai subindo, passa pelo Mirante do Pau Arcado e sobe mais um pouco até chegar no topo, próximo ao Mirante São José dos Alpes. No topo dessa subida, a altitude chega a 1.695 metros, então a gente sobe bastante. Eu coloco essa subida na posição número 10 do nosso top 10, porque apesar dela subir até uma altimetria grande, ela é longa, ela tem 6,9 quilômetros, a altimetria acumulada dela é 420 metros mais ou menos, e a inclinação média é 5%. Durante a subida, a gente encontra inclinações um pouco maiores, entre 15%, 16% e 17%, mas ela é completamente pedalável, ela só é um pouquinho longa, mas a paisagem é belíssima e vale a pena conferir essa subida, ainda mais porque depois tem uma descida de 20 quilômetros, e essa descida sim é tensa. No meio da subida, Pedrinha, Nossa Senhora ali, Robson, a paisagem, o Wilson ali, a gente está comendo uma coisinha para continuar subindo. Eu preciso mostrar isso aqui, não ainda. Olha, ali é Campos do Jordão, é de lá que a gente saiu, né? No nono lugar desse nosso top 10, eu coloco um segmento que chama Serra do Caracol, mas também pode ser conhecido como Pico do Gavião ou o trecho entre Águas da Prata e Andradas. Para quem começa, como eu, o caminho da fé em Águas da Prata, você já começa subindo. São mais de 20 quilômetros de subida. São subidas boas, com alguns trechos maiores de inclinação pesada, mas o caminho nesse trecho é bem bacana. É um trecho de 21 quilômetros, com altimetria acumulada de 500 metros mais ou menos, e a inclinação média desse trecho de 20 quilômetros é 2,5%. Então, se você for ver, a inclinação média ela é baixa, mas é um percurso longo de subida, você tem poucos trechos de alívio, e é um trecho que você não tem muito ponto de apoio também, então vale a pena ficar atento nisso, levar bastante água nesse trecho inicial, e ele é arborizado
e tem alguns trechos que dá para descansar, pedalar descansando, que a inclinação não é muito grande. Mas apesar de ser uma inclinação média de 2,5%, você encontra alguns trechos pequenos que tem algumas inclinações chegando até 19%. No 8º lugar dessa nossa lista de subidas do Caminho da Fé, eu coloco a subida da Serra dos Lima. É uma subida bem legal. Quando chega lá em cima, eu costumo sentar e ver a paisagem, que é muito bacana. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. E uma característica dessa subida é que ela é praticamente inteira de asfalto. Você sobe um pouco, aí você tem uma fonte de água, que eu sempre faço uma paradinha lá para descansar, recuperar o fôlego e continuar. Esse trecho de subida, ele tem 2 km com altimetria acumulada de 250 metros mais ou menos e uma inclinação média de 12%. Durante essa subida você vai ter inclinações maiores, chegando até 19%, 17%, mas a média mesmo é 12%. Eu acho essa subida um pouco difícil por conta das inclinações, mas eu coloco ela em 8º lugar, que eu acho que tem subidas mais difíceis para frente, e porque essa é uma subida que é de asfalto, e a gente sabe, quem pedala em terra sabe que pedalar em subidas em asfalto acaba sendo um pouco mais fácil, porque você não tem areia patinando a roda, você não tem pedrinha solta. Então, por isso que eu coloquei essa subida em 8º lugar. Começando a subir a Serra dos Lima. Olha lá. Olha lá. Montanha. Saiu lá de baixo. Em 7º lugar, eu coloquei a Serra de Vargem Grande. Logo depois que a gente sai de Tocos do Mogi, a gente encara essa serra. Ela é uma serra que tem uma extensão de 2 km, com uma subida acumulada de 200 metros e uma inclinação média de 10%. E dá para descansar ao longo do caminho. Nessa Serra de Vargem Grande, você encontra trechos que passam dos 25%, e chegam a 28%. Lembrando que todos esses dados que fizeram com que eu me baseasse nessa classificação de porcentagem de inclinação, inclinação média, extensão da subida, eu peguei no Strava. Então, eu sei que são serras difíceis, porque eu já fiz elas. Eu sei que elas têm algumas que têm menos sombra, tem algumas que não tem muito ponto de apoio, mas a questão de inclinação eu peguei no Strava. Se eu fosse me basear só na minha experiência de estar lá, talvez eu não fosse tão precisa com esses números. Mas pela minha experiência, pelo que eu passei lá, eu posso confirmar que elas são bem difíceis. No 6º lugar das nossas subidas do Caminho da Fé, eu coloquei uma serra que fica entre Confidentes e Borda da Mata. É uma serra que tem aproximadamente 4 km, a média de inclinação dela é 3,5%, a altimetria acumulada dela não chega a 200 metros, é uma serra tranquila na sua maior parte. Mas nos últimos 500 metros ela dá uma boa inclinada, então passa a inclinação a ter 15, 20, chega a ter um trecho de 27%. Então, por isso que eu coloquei ela como 6º lugar no top 10 de subidas do Caminho da Fé. Saímos de Inconfidentes, vamos para a Borda da Mata. São praticamente 18 quilômetros, mas só sobe.
tá perto da montanha? Oi? Eu tinha esquecido dela, eu lembrei só quando começou a subir. Eu falei pro Robson, Robson, agora é tranquilo, é só reta. Aí me veio uma serra pra subir. Tá ótimo. No quinto lugar vem a minha quase favorita. Como eu já disse, eu gosto de subida. Acho que depois que eu sofri um acidente e eu caí, eu tenho muito medo de descida. Então, pra mim, as subidas são divertidas. Não significa que eu suba rápido, nem que eu suba pedalando tudo. Mas eu gosto muito de subidas. E essa que tá no quinto lugar é uma subida bacana, que é a da Porteira do Céu. Acho que todo mundo já ouviu falar na Porteira do Céu em algum momento. Essa subida da Porteira do Céu, ela tem uma extensão de aproximadamente 4 km e durante os 2 primeiros quilômetros ela é bem tranquila, ela é super pedalável, tem vários trechos que dá para descansar e a partir do quilômetro 2 ela já tem uma inclinação um pouquinho mais pesada e o que dificulta um pouco. Na sua extensão toda, ela tem uma altimetria acumulada de 320 metros e uma inclinação média de 7%. Então, como eu disse, até o quilômetro 2 ela é bem tranquila de inclinação e a partir daí, por uns 500 metros, ela tem uma inclinação acima de 18%. E aí, depois desses 18% de inclinação, ela tem tipo um falso plano de um trechinho para você descansar, recuperar o fôlego, e aí a serra volta a ter uma inclinação mais forte no finalzinho dela, que de acordo com o Strava chega até 28%. Mas assim, independente desse número, é uma inclinação bem doída. Tá vendo essa montanha aí? A gente vai atravessar pro outro lado dela. Ali em cima. Então agora vai ter uma subidinha. Lá em cima é a Porteira do Céu. Pode só esse, como diria o Wilson, coicinho de mula. Eu vou contemplando. Contemplo, paro, respiro. O quarto lugar das serras é uma serra que eu sou completamente apaixonada. É a Serra do Caçador. Ela fica em Estiva. E eu acho essa serra belíssima, é um dos lugares que eu mais me sinto à vontade e me sinto bem no caminho da fé. É uma serra que tem 4 km de extensão e tem altimetria acumulada de 300 metros. A inclinação média dela é 8%, sendo que tem trechos que chegam a 18%, 21% facilmente. E por que eu gosto tanto desse trecho? Porque assim, a paisagem é linda, é um lugar muito gostoso. E a possibilidade de reabastecer água no meio do caminho, tem algumas capelinhas que as propriedades construíram ao longo desse trecho que você consegue reabastecer água. Ela tem bastante sombra e eu gosto muito de uma capelinha que fica no final da Serra do Caçador, que eu tenho algumas fotos lá, eu vou até mostrar o videozinho que eu fiz lá. E pra mim quando eu chego lá, eu sei que a Serra do Caçador chegou ao final e aí é uma descidinha para seguir o caminho. Então eu me sinto muito bem nesse trecho, eu gosto muito. É difícil, não é fácil, mas é um dos trechos que eu mais gosto no caminho da fé. Bem inclinadinho aqui, tanto que ali na curva tem pedra. Cansei. Ó, fé você não precisa ver, isso mais sempre. Essa aqui é uma subidinha bem dura. Empurrar, não tem problema não. Olha lá o Robson tirando foto. E mais uma serra pra gente subir. Bora lá. Devagar e sempre. Aqui no final da Serra do Caçador. Agora a gente desce, depois tem mais subida, né? Bora lá. Terceira melhor subida do Caminho da Fé. Eu não sei se eu vou falar certo o nome desse lugar. Eu já ouvi gente chamando de Pântano dos Teodoros, já vi gente falando Pantano dos Teodoros, então não sei como que é o correto, mas é uma subida que fica em Estiva também, tem aproximadamente 1,7 km, a gente sobe
cerca de 250 metros de altimetria acumulada, e a média desse trecho é 12,7%. É uma subida muito legal, que quando você está começando a subir, você consegue ver. É uma estrada que vai fazendo assim, serpenteando, então você consegue ver os carros passando lá em cima. Até o ano passado eu olhava o caminhão e falava assim, meu Deus, eu vou chegar lá. E quando você chega lá, a gente sempre para num mirantezinho para apreciar a paisagem. De acordo com o Strava, essa subida tem alguns trechos que variam entre 15% e 27%. E é isso aí, a contagem regressiva está chegando ao final. Faltam 2 posições para a gente saber qual que é a melhor serra, a melhor subida do Caminho da Fé. Quem já ouviu falar do Caminho da Fé já imagina qual que é a top 1, né? Mas enfim, vamos tentar fazer algum suspense. O segundo lugar eu coloco como a Serrinha de Barra. Eu também conheço como Serra do Sabão. É uma subida bem difícil para mim. Pode ser, todas essas subidas que eu tô falando são muito particulares para mim, a classificação delas. Pode ser que tenha gente que fale, Fernanda, essa serra não é tão difícil assim. Para mim ela foi bem difícil. E ela não é uma subida longa, é uma subida relativamente curta. Ela tem 1 quilômetro e ela acumula mais ou menos, acho que 130 metros de altimetria acumulada. Mas ela tem algumas inclinações bem fortes. A inclinação média desse 1 quilômetro é 15%. E tendo alguns trechos que, de acordo com o Strava, chega a passar dos 26% de inclinação. Para mim, uma dificuldade dessa serrinha é que, como eu falei, ela é conhecida como Serra do Sabão. Então, ela tem o solo é bem escorregadio em algumas subidas, então a roda chega a patinar, eu chego a me desequilibrar. Na última vez ela estava bem lisa, então foi bem difícil. Mas, assim como todas as outras serras, tem paisagens muito bonitas que compensam, com toda a certeza do mundo, essa subida e esse esforço nas inclinações mais pesadas. No primeiro trecho de subida aqui da subidinha de barra, e mais uma subidinha, e aí desce. E aí, até Ouro Fino, Confidência, mas não tem nenhuma serra mais puxada, assim, é mais tranquilo. Olha que lindo. Nossa, se eu lembrasse que ela era assim, novinha. Olha só, marido bom é assim, ó. Sobe pedalando, a serrinha do Morro do Sabão, sei lá como se chama. E ainda volta no finalzinho pra buscar a bicicleta. Aí sim, ó. Gostosinho. Gostei. Muito bom. E agora, chegamos na cereja do bolo do Caminho da Fé. Qualquer um que já ouviu falar sobre o Caminho da Fé, obviamente já ouviu falar da Serra de Luminosa. E ela é a cereja do bolo desse nosso top 10. Ela ficou com o primeiro lugar das nossas subidas, obviamente. Aliás, tem muita gente que vai no Caminho da Fé para poder encarar essa tão temida Luminosa. Eu não considero ela tão temida. Eu considero ela muito bonita e com muita dificuldade, mas não tenho medo da Serra de Luminosa. Eu tenho muito respeito por todas as subidas que eu encontro ao longo dela. Ela é uma serra longa, que chega a ter 7 quilômetros de extensão e a altimetria acumulada passa dos 750 metros nesses 7 quilômetros. A inclinação média dela é 11%, mas tem trechos que passam dos 28% de inclinação. Aliás, vários trechos passam de 20% de inclinação. Acho que por isso que o pessoal tem tanto medo da Serra de Luminosa. Mas tem trechos muito bem arborizados que dá para fazer descansando. Você tem, durante ela, vários trechos com mirante que você pode parar, respirar, descansar.
É importante dizer assim que ela é um trecho de 7 quilômetros que, pelo que eu me lembro, você tem 2 pontos de abastecimento de água e comida ao longo dela, que é na Dona Inês e no restaurante Oásis do Renato. Então é bom estar preparado com água, mas também saber que tem onde se alimentar e abastecer de água ao longo dessa subida. Vamos subir ali. Tem uma galera lá. Sobe, sobe. Muito quente. Ó, a gente vai passar ali em cima. Vai fazer esse zigue-zague aqui, ó. Ó, ali, ó. Quebra a perna. Ali continua, continua. Subir até ali, ó. No meio daqueles eucaliptos. Vamos lá. O rapaz tá indo firme. O Wilson já foi. Aqui em 2017 não dava pra pedalar. Chovia, chovia, chovia. Era assim, empurrava 2 passos, batia a bicicleta pra tirar a lama. Empurrava 2 passos. Aqui eu chorei muito, né? Hoje tô bem cansada. Daqui a pouco eu pedalo mais um bocado. Naquele platôzinho ali eu subo. Bora lá. Esse foi o top 10 de subidas do Caminho da Fé, de acordo com a minha percepção de estar lá e sofrer e empurrar, ou algumas não empurrar. Então assim, eu coloquei como mais fáceis aquelas que eu pedalei por mais tempo, pedalei completamente, que eu senti menos dificuldade nas inclinações, aquelas que são mais arborizadas. Então o que contou como ponto para classificar como mais difícil foi inclinação, se tem sombra, se não tem sombra, se é longa, se é curta e se eu empurrei ou não. É um bom parâmetro para eu classificar essas subidas, mas apesar de serem difíceis, elas são muito bonitas e a paisagem também é muito bonita e vale a pena conhecê-las. Então, se você tiver alguma observação sobre as serras e subidas que eu coloquei aqui, se você acha que tem alguma outra que é muito mais difícil e eu não classifiquei aqui, coloca aí nas observações, dá a sua opinião, me diga qual foi a serra mais difícil para você no Caminho da Fé. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, escreve para mim que eu vou responder. E obrigada a quem ficou até o final. Se inscreve, compartilha, curte o canal, o vídeo, que eu agradeço. E até a próxima. Bora pedalar!